Eu sou a professora Marta Justino e hoje estamos aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Hoje o nosso conteúdo é sufixo por derivação. O objetivo da nossa aprendizagem é reconhecer e gravar corretamente palavras derivadas por sufixo. A nossa habilidade, de acordo com a BNCC de Pernambuco, é reconhecer e grafar corretamente palavras derivadas com os sufixos agem, oso, esa, isa com S, regulares morfológicas. Então, nós vamos aprender hoje como é que a gente escreve essas palavras. Quando tem as terminações oso, se é com Z, se é com S. Então, como é que a gente usa esses sufixos nas palavras? E as nossas informações importantes que eu trago para vocês sempre é que vocês acompanhem as aulas, né? Acompanhem o cronograma das aulas do rádio e da TV, que realizem as atividades, separem o material, o espaço e revisem sempre as atividades. O que a gente vai aprender hoje? Sufixo por derivação, o uso das terminações oso ou osa, com S, esa e eis, com Z, esa com S e eis, com S, e acento circunflexo, isar com Z ou isar com S. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um texto, e aí a gente vai trabalhar nesse texto o sufixo oso e osa. Vou ler para vocês aqui esse texto, tá? Que é uma carta. E essa carta diz o seguinte: caro raposo, observem que nessa carta a gente tem uns espaços, tá certo? E a gente tem entre parênteses algumas palavras que eu vou completar a leitura. Então, estou muito cheio de ansiedade, esperando por nosso encontro de próximo fim de semana. O buquê cheio de cheiro que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente cheio de amor. Assim, envio-lhe um bolo cheio de gosto, com recheio cheio de creme, para agradecer o gesto cheio de carinho que você, tão cheio de charme, enviou-me. Espero que tenha um dia repleto de maravilhas. Assinado Rosa. Esse texto aqui, tá, é de Maria Teresa Tazzolini. Esse texto foi criado especialmente para essa atividade, tá certo? Então, a gente lê um texto e agora a gente vai substituir essas palavras, tá? Cheio de ansiedade, cheio de cheiro, cheio de amor, cheio de gosto, por outras palavras, tá certo? Por outro substantivo com as terminações oso. Então, vamos lá. Vejam como é que vai ficar. Eu tenho aqui o texto novamente e agora eu vou substituir cheia de ansiedade por estou muito ansiosa. Então, eu fiz a substituição de cheia de ansiedade, tá? Que tem essa ideia de muito, de cheia, de intensidade, e troquei por ansiosa, tá? Eu troquei ansiedade, um substantivo, por ansiosa, tá certo? Então, quando eu estou muito cheio de alguma coisa, estou ansiosa, que dá a ideia de muito, que eu vou transformar em adjetivo. Então, ó, estou muito cheia de ansiedade, ansiosa. Esperando por nosso encontro no próximo fim de semana. Eu troquei aqui, ó, cheio de cheiro por cheiroso. Que deixou em minha casa era lindo. Foi um presente amoroso. Cheio de amor, eu substituí por amoroso. Assim, envio-lhe um bolo cheio de gosto, ou seja, um bolo gostoso, com recheio cheio de creme, cremoso. Para agradecer o gesto cheio de carinho, eu substituo por carinhoso. Que você, tão cheio de charme, charmoso, enviou-me. Espero que tenha um dia repleto de maravilhas. Maravilhoso. Então, ó, eu substituí
né? Eu tirei as palavras repetitivas, cheio de cheiro, cheio de gosto, cheio de creme. Eu substituí por um adjetivo. Observa uma coisa. Todos esses adjetivos que foram substituídos, eles terminam em oso ou osa. Então, ó, observe que as palavras usadas para substituir são terminadas em oso ou osa. Que significado essas terminações trazem quando acrescentaram uma palavra que já existia? Vamos ver o que é que significa. Trazer traz a ideia de com muito, tá certo? Então, se eu tinha com muito carinho, então eu substituí com muito, tá? Por oso ou osa. Então, deixou de ser com muito carinho por carinhoso. Cheio de. Então, eu substituí esse cheio de por oso ou osa. Carinhoso, carinhosa. Então, ó, a gente pode observar aqui as palavras que foram alteradas no texto. Muita ansiedade por ansiosa, muito cheiro, cheiroso, cheio de amor por amoroso, muito gosto por gostoso, muito ou cheio de carinho, foi substituído por carinhoso, muito charme, charmoso e cheio de maravilhas por maravilhoso. Então, essas palavras, né, elas deixaram de ter essa intensidade e passaram a ser um adjetivo, tá certo? Ansiedade, tá? É um substantivo. Ansiedade é um substantivo abstrato e ansiosa é um adjetivo, tá certo? Então, Maria está ansiosa. Então, é a qualidade, é o estado que Maria está, tá? Então, é um adjetivo. Então, quando for escrever um adjetivo, isso é uma regra, tá? Quando for escrever o adjetivo terminados em oso ou osa, você sempre vai usar a letra S, tá certo? Então, gostoso, a gente fica na dúvida, será que é com S ou será que é com Z? Então, sempre que for um adjetivo, tá? Que dá a ideia de muito, de intensidade, de muita coisa, a gente usa a letra S, oso ou osa. Na derivação sufixal, ocorre a junção de um sufixo a um radical, ou a palavra simples já existente, que atua como palavra primitiva. O sufixo é colocado depois da palavra primitiva, alterando seu sentido e formando uma nova palavra derivada, com um significado próprio. Então, foi isso que aconteceu, tá certo? De ansiedade, né? A gente transformou em ansioso, acrescentando o sufixo oso ou osa, ansioso ou ansiosa. Agora, a gente tem aí o sufixo esa e eis, de formas escritas diferentes. Então, a gente tem esa com Z, esa com S, ex com Z e ex com S e com acento circunflexo. Quando é que a gente usa cada uma dessas palavras, cada uma dessas terminações? Onde é que a gente vai colocar cada um desses sufixos? Eu trouxe aqui para vocês um cartaz. Nesse cartaz a gente está vendo Jornal do Ônibus, tá? E aqui a gente tem uma frase: pratique gentileza, respeite o espaço dos outros passageiros. E aqui eu vou destacar essa frase, pratique gentileza. Porque me chamou a atenção essa palavra, gentileza. Por que ela está escrita gentileza? O final dela é esa. Vamos ver o porquê? Ó, gentileza. Se eu perguntar qual outra palavra a gente pode lembrar, né? Que lembra essa daí. Que outra palavra? Ela nos lembra outra. Qual é a outra palavra que ela nos lembra? Gentileza nos lembra uma palavra. Qual é a palavra? Que tem gentileza é uma pessoa gentil. Então, gentileza me lembra a palavra gentil. Tá certo? Gentileza é um substantivo e gentil é um adjetivo. Gentil
mais esa, gentileza, tá? É uma qualidade. Vamos seguindo. Eu tenho aqui agora timidez e acidez. Olhando para essas duas palavras, vocês conseguem dizer a partir de qual palavra cada uma delas é formada? De qual palavra é formada a palavra timidez? E de qual palavra é formada a palavra acidez? Isso mesmo, da palavra tímido e da palavra acidez. Timidez vem de tímido e acidez e acidez vem de ácido. Olha só o que aconteceu. Foi tirado aqui, ó, a letra O e foi acrescentado eis, o sufixo eis. Tanto na palavra tímido quanto na palavra ácido. E observa que todas elas é com Z, tá? Não é com S, não é eis com S, é com Z, tá certo? Tímido, acrescentado eis, e ácido, acrescentado eis. Timidez, tá? Aqui não é timidoez, né? A gente não vai acrescentar eis. A gente vai tirar a letra O, a última letra, e acrescentar o sufixo. Na hora de juntar uma palavra com a terminação, ou seja, com o sufixo, é preciso que a última vogal caia para que o sufixo seja anexado de maneira correta. É o que eu mostrei aqui em cima para vocês, tá? A gente precisa tirar a letra O para colocar o sufixo para que fique de maneira correta. Terminação eis, quanto esa, são escritos com Z e tem a mesma função, certo? Adjetivo, substantivo, tá? Ó, foi trocado ali a última letra e foi acrescentado o eis. Outro exemplo para vocês. Um cartaz escrito 5 de novembro, Dia Nacional da Língua Portuguesa. Mais uma palavra que me chama a atenção. Esse esa aí agora está escrito com S. O outro estava escrito com Z. Este está escrito com S. Vamos ver por que será, né? Português, ó. O finalzinho dela ali é esa com S. Portuguesa. Essa palavra nos lembra outra. Qual é a palavra que quando eu falo portuguesa eu lembro? Isso, eu lembro de Portugal, tá? Portuguesa vem de Portugal. Portugal mais esa, portuguesa. A palavra portuguesa é utilizada no feminino, tá? Então, ó, é mais uma regrinha, tá? Portuguesa, tá? E principalmente quando se trata de lugar, a gente usa S, esa. Como seria o masculino na junção? Portugal mais ex, português. Então, ó, observa aí que eu tenho Portugal, que é um lugar, e tanto a forma masculina quanto a feminina a gente vai usar S, esa, portuguesa com S e português ES com acento. Ó. Portugal mais esa, portuguesa. Portugal mais ex, português, certo? Eu tenho aqui a forma feminina e aqui a forma masculina. Estou usando esa, tá? Com S e aqui ex com S. E aí a gente tem o seguinte. O som das terminações das palavras portuguesa e gentileza são iguais. Não é isso? Ó, portuguesa e gentileza. Os sons aqui são iguais. Mas por que será que escrevemos uma com S e a outra com Z? Por que a gente escreve uma com S e outra com Z? E a gente tem mais uma regrinha. Podemos dizer que palavras relacionadas à nacionalidade ou lugar terminam com ex, esa, escrita com S. Então, sempre a gente vai utilizar, quando está se referindo a lugar,
Nacionalidade, a gente sempre vai usar com ex e esa com S. Japonês, Japão, japonês, japonesa, holandesa, tá? São palavras relacionadas a nacionalidades e aí a gente usa com S. Palavras relacionadas à qualidade, a gente usa o ESA e o ex com Z, certo? Então, essa é a regra principal do ESA e do ex, do ESA e do ex, com Z e com S. A gente usa com S em nacionalidade, certo? Ou lugar, relacionado a lugar ou nacionalidade. E a gente usa o Z, tá? Para características, tá certo? Ó. Agora eu tenho aqui dois sufixos. Eu tenho um sufixo isar com Z e tenho o sufixo isar com S. E aqui eu tenho duas frases. Vamos analisar tudo com muita calma. Preciso concretizar meus sonhos. Observa que o som final dessas duas palavras são iguais. E a gente precisa descobrir o porquê que uma termina com isar com S e a outra isar com Z. Verbo analisar e o verbo concretizar. Então, as duas são verbos. Tá? Até aí, tudo bem. As duas são verbos. Por que que uma escreve com S e a outra com Z? E aí vem a explicação. Existe na língua portuguesa o sufixo ar, tá? E isar. O sufixo isar com S, ele não existe, tá certo? Então, não existe esse negócio de isar com S, tá? Existe o sufixo AR, certo? Então, aqui, ó, análise, analisar e concreto, concretizar. O que é que acontece aí nessas duas palavras? Na palavra análise, quando eu trago ela aqui, coloco o sufixo, a gente acha que é aqui, isar, só que não é. Na palavra análise, eu já tenho esse S. Eu estou apenas tirando a letra E acrescentando a R. Então, não existe esse sufixo isar com S, tá? Ó, existe AR e isar com Z. Não esquece disso, nada de finalizar, tá? Com S. Ó, eu tirei apenas a letra E acrescentei AR. Observa aqui, ó. Tá? Que a estrutura da palavra aqui, ó, continua a mesma, certo? Ó. Continua a mesma coisa, eu só tirei a letra E acrescentei a R. Por isso não existe isar, porque eu não acrescentei aqui isar, tá? Eu acrescentei somente a R. Diferente de concreto. Concreto, concretizar. Eu aqui agora tirei a letra O, tá? Tirei a letra O e vou colocar isar. Concreto, concretizar. Tá certo? Então, não esquece disso, não existe isar com S, só existe isar com Z, tá? E na palavra análise, a gente não está acrescentando isar, a gente está acrescentando o sufixo ar, tá? Ar. Concretizar, a gente acrescenta isar. Então, ó, verbos que derivam de palavras que já possuem a letra S permanecerão grafados com S na palavra derivada. Acrescentará o sufixo AR. Então, ó, preciso, precisar. Análise, analisar. E paralisia, paralisar. Observa que as três palavras preciso, análise e paralisia, elas já têm a letra S aqui, ó, certo? A gente está mudando apenas o final, tá?
A gente só acrescentou AR, tá? A gente tirou as letras que tem depois da letra S e acrescentamos AR, tá? Verbos que derivam de palavras primitivas que não possuem a letra S serão grafados com o sufixo -ar com Z. Então, essas palavras aqui, elas não têm letra S. Então, eu vou substituir ali, ó, vou acrescentar o -ar, certo? -ar, que é o sufixo. Ameno, amenizar, ridículo, ridicularizar e concreto, concretizar. Certo? Então, ó, observa bem essa diferença e agora vocês já sabem que não existe -ar com S, tá? Mas toda regra tem uma exceção. E existe apenas 3 palavras, tá certo? 3 palavras na nossa língua portuguesa. E a gente sabe que a língua portuguesa é muito dinâmica. Então, apenas essas 3 palavras, tá? Ela foge da regra. Vamos ver quais são essas palavras. Ó, apenas a palavra catequese, hipnose e síntese, elas têm a letra S, mas apenas presta atenção, decora que só essas 3 palavras, tá certo? Não tem mais outras, só são essas 3. Então, é pouquinho para você decorar. Catequese, hipnose e síntese. Elas terminam com -ar, ela vai ser substituída, tá certo? Ó, vai acrescentar o -ar com o Z. Essa é a exceção da regra, tá certo? Elas são as únicas 3 palavras, tá? Que fogem daquela regra lá que a gente já comentou, certo? Ó, essa daqui a gente vai acrescentar, o hipnose a gente vai acrescentar o -ar, mesmo terminando, mesmo tendo lá a letra S, esse S vai sair, tá certo? E a gente vai acrescentar o -ar, tá? Em catequese, a gente vai tirar esse ESE final e vai acrescentar o -ar, tá? Catequizar. Hipnose, a gente vai tirar aí essa partezinha aqui e vai acrescentar o -tizar. E síntese também. Certo? O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos a reconhecer e a grafar corretamente palavras derivadas por sufixo. E aí a gente aprendeu bem o oso, o ESA, ESA com Z, ESA com S. A gente aprendeu que não tem, tá? O ISA tem AR, o EIS e o EIS. Agora é a sua vez. Vamos lá, vou deixar uma atividade aqui para vocês fazerem, uma atividade bem simples, tá? Fácil, fácil, fácil. Pega lá teu caderno, escreve lá as palavrinhas. Tu vai fazer uma tabelinha igual essa, tá? E você vai escrever. Você escreve na coluna essas palavras. Você vai escrever português, holandesa, francês, rapidez, beleza, gravidez, delicadeza e gentileza. Você vai escrever essas palavras. Tá? Aqui a gente tem palavras com terminações ex, com terminação ESA. Só isso a gente tem. E aqui no meio você vai escrever quais são as palavras de origem dessas palavras aqui. Então, qual é a palavra de origem da palavra português? Você vai escrever aqui. Português vem de qual palavra? Você vai colocar aqui. E aqui a gente tem as terminações, tá certo? Ó, um exemplo aqui, português, tá? Vem de Portugal, tá? E aí você vai completar a origem dessas palavras que já estão com os sufixos. Elas já estão na forma derivada, tá certo? E aqui foram as terminações que foram acrescentadas, certo? Você só vai completar esse espaço aqui que está faltando, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula e se cuidem.